Boa tarde, pessoal. Agora vamos prosseguir com os estudos de perspectivas. Vou apresentar para vocês a perspectiva cavaleira, utilizando o ângulo de 30 graus. Então, vamos construir a perspectiva cavaleira de uma peça, que é essa aqui. E, na verdade, tenho já aqui as vistas, né? Cada vista com suas respectivas medidas. Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. E sei que a perspectiva isométrica da peça é essa aqui. Então, a partir dessas informações, a gente vai fazer a construção da perspectiva cavaleira desse sólido. Então, seguindo os mesmos passos do vídeo anterior, inicialmente a gente faz o desenho da vista frontal, a horizontal paralela com o eixo X, a vertical paralela com o eixo Y. E aí eu fiz numa folha separada aqui a construção aqui do desenho com a horizontal paralela ao eixo X e a vertical paralela ao eixo Y, seguindo as mesmas medidas indicadas ali na vista frontal. A partir daqui a gente vai fazer a construção do sólido de referência. Então, eu vou juntar o esquadro com lado aqui, com ângulo de 30 graus, aqui, fazendo 30 graus com a horizontal, com o eixo X aqui, e esse esquadro de 30 graus é que vai correr aqui para a esquerda e para a direita para que eu desenhe as paralelas. Dessa forma, a gente tem que construir, então, o sólido de referência. Esse sólido vai ter a largura preservada, a altura preservada, e o que a gente vai fazer é uma redução na terceira medida, né, de acordo com o ângulo utilizado, aqui para 30 graus, a gente vai fazer uma redução de 1/3, né, da profundidade. Por isso, eu vou utilizar aqui 2/3 da medida. Então, eu vou pegar as medidas de profundidade e utilizar 2/3 dela. Ou seja, profundidade total 4 centímetros, multiplicando por 2/3, a gente vai ter 2,67. E 1 centímetro, multiplicando por 2/3, 0,66 centímetros. Aqui é uma questão de arredondamento, né? Nos dois casos, a gente tem aqui dízimas periódicas, vai dar 0,6666. Eu poderia até utilizar 0,67 para usar o mesmo critério aqui do número acima. Pronto, só para ficar o mesmo critério. 2,67, onde tiver 4 centímetros, 0,67, onde a gente tiver 1 centímetro de profundidade. Dessa forma, a gente faz, então, a construção do desenho. Então, posicionei aqui um esquadro para ficar fixo aqui da base e vou utilizar o esquadro com o ângulo de 30 graus aqui, fazendo 30 graus com o eixo X, né, horizontal. E aí, eu vou traçar as linhas para fechar um sólido de referência. Então, inicialmente aqui, eu parto deste canto e vou esticar uma linha. Aqui, a medida é qualquer para iniciar, tá? Depois é que a gente vai medir realmente a dimensão que precisa ter. Poderia até puxar já uma outra linha aqui de detalhe para aproveitar.
Eu sugiro que quem está começando a desenhar, faça a construção primeiro do sólido de referência e depois faça os detalhes para não se atrapalhar. Então, ó, até agora eu fiz 3 linhas, essa aqui da altura, essa aqui da inclinação, estou fazendo agora, da base, e aqui no topo, tô só fazendo as paralelas, depois a gente dá os desenhos, dá os detalhes. Então aqui, pronto, ó, nem vou puxar essas duas aqui agora, porque senão vai ficar linha demais, a gente se atrapalha. Então, a partir dessas linhas que eu tracei, a gente já tem boa parte do sólido desenhado. Então, os detalhes que precisávamos, né? Essa altura, esse plano inclinado aqui, e a diferença de 2 planos, né? Plano horizontal e plano vertical, tudo isso aqui já foi dado, somente utilizando essas linhas aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é dar o limite aqui na outra extremidade. Aqui é que vai entrar o cálculo agora das medidas. Essa profundidade total tinha sido medida com 4 centímetros. Como eu fiz a conta, 2/3 de 4 centímetros é igual a 2,67 centímetros. Então, aqui, o que a gente vai fazer é medir. Posso pegar uma régua aqui para medir 2,67 centímetros e fazer uma marcação. Então, afastando um pouco aqui, com 2,67 centímetros, acompanhando essa inclinação, vou fazer simplesmente uma marquinha em cada uma dessas linhas com 2,67. Prontinho. Fiz algumas marcações aqui, um ponto aqui, outro pontinho aqui e outro aqui, com a distância de 2,67 centímetros. É claro que esse 2,67 a gente não tem tanta precisão para fazer essa medição simplesmente com uma régua. Mesmo porque, mesmo se tivéssemos tanta precisão, a espessura da ponta aqui do grafite faz muita diferença, né? Então, eu tô trabalhando aqui com 2 lápis e dá para perceber a diferença de espessura de ponta dos dois. Deixa eu só focar direito aqui. Então, eu tenho uma espessura diferente e isso faz com que a linha que a gente traça já tenha uma diferença de tamanho. Eu não conseguiria puxar com nenhum desses lápis aqui uma linha com a distância de 2,67. Vai ficar entre o 2,6 e o 2,7 centímetros, né? Eu tenho a precisão de 1 milímetro na régua, não valores intermediários. Enfim, posicionando agora o esquadro aqui, posicionando o esquadro fixo aqui embaixo, mantendo o alinhamento certinho, a gente fixa esse esquadro e começa a correr o outro esquadro aqui, lateralmente. Tanto faz desse lado ou do outro
né? Aqui não vai fazer diferença. Que a gente não tá usando o esquadro para medir. Tá usando só para traçar as paralelas. Bom, vou traçar a primeira paralela, que é dessa linha aqui nesse alinhamento indicado. Então, a primeira paralela aqui para cima. Pronto. Depois, vertical, eu tenho esta linha aqui, que eu vou trazer para cá, de acordo com o alinhamento que eu fiz aqui, ó, em cima, com a medição que eu fiz em cima. Então, arrasto o esquadro para a direita e, respeitando esta posição, traço a linha até aqui embaixo. Ficando desse jeito. Pronto. De linhas verticais, por enquanto, só essas duas. Agora, eu vou fazer o traçado das linhas horizontais. Para isso, né, eu teria que deixar a posição do esquadro dessa maneira aqui. Ou movimentar aqui o meu outro esquadro para poder ajustar, né? Deixar aqui o esquadro fixo na vertical. Dessa maneira. Para que o outro corra na horizontal. Assim. Para cima e para baixo. Então, é o que eu vou fazer. Deixando esse esquadro bem fixo aqui na direita. Eu vou fazer o traçado das linhas horizontais. Que são esse pedacinho aqui. Eu consigo transferir para cá. E mais aqui em cima, pegando esse alinhamento, consigo fazer esse traçado. Depois disso, o que falta é transferir esse lado aqui, ó, esta inclinação, pra cá. Então, eu vou pegar o outro esquadro para me auxiliar, deixo fixo aqui para medir, junto o segundo esquadro aqui na esquerda, fixo. E daqui, vou correr com esse esquadro. Fazendo assim o traçado. Bom, com isso, né, nós estamos traçando aqui uma vista que é a lateral, a vista lateral esquerda, né, e a gente consegue também construir a vista superior, fazendo a intersecção desses dois elementos. O que eu posso pegar da vista superior? Bom, com relação ao meu desenho aqui, vamos ver, deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Com relação ao meu desenho, na vista superior,
eu tenho essa primeira parte, que é essa inclinação. Então, essa parte inclinada, essa área inclinada, corresponde a esse primeiro trecho. Depois, eu tenho o segundo trecho aqui, que tinha essa largura de 1 centímetro. E aqui no meio, tenho mais 1 centímetro. Então, daqui pra cá 1 centímetro, daqui pra cá 2. Então, eu vou ter que marcar nesse desenho mais 1 centímetro pra dentro. Então, eu já tenho essa linha aqui tracejada, indicando a posição de 1 centímetro. Traço ela aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Vai ficar mais ou menos assim. Traço ela aqui, para poder entrar com esse 1 centímetro e fazer aquele detalhe aqui. E depois, eu vou aproveitar essa linha que já tá aqui, para fazer a construção do último detalhe. Vamos primeiro começar com esta aqui. Deixa eu apagar esse... Prontinho, dá pra continuar daqui. Então, na verdade, eu vou precisar daquele detalhe que eu tinha dito, né? Com o esquadro de 30 graus. Aqui que a gente estava correndo esse esquadro de 30 graus. Desenhamos aqui esta linha. Faltou desenhar duas linhas aqui no meio. Essas duas inclinadas para que a gente construa o detalhe. Neste caso, eu vou prender novamente aqui o esquadro de 45 graus. Deixa fixo aqui. Para que possa trabalhar com o outro correndo. Só conferir o alinhamento. Está certinho. Então, é só correr o esquadro aqui até chegar nessas duas marcações. Então, essa aqui é a primeira. Eu faço a transferência dessa linha, bem leve aqui. E depois eu faço o traçado da segunda também. Deixa eu só reforçar essa última, que ela tá um pouquinho apagada na imagem para vocês. Pronto. Então, ó, só traçando essas duas linhas, eu já consigo perceber, né, até que ponto eu vou precisar recuar aqui nessa primeira face e depois como eu vou desenhar o outro detalhe. Então, de acordo com a vista superior, eu tenho aqui 1 centímetro. Tem que fazer uma marcação de 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Né? São 4 marcações de 1 centímetro pra gente ter o detalhe desenhado. Então, pegando uma régua aqui, ou o próprio esquadro, se o de vocês tiver medidas, a gente pode fazer o traçado aqui de 1 em 1 centímetro. E na verdade não é 1, né? É 0,67, porque a gente tá falando de profundidade. Era 1 centímetro no desenho original. Como a gente tá reduzindo a profundidade, vai virar 0,67. Então, aqui o primeiro, 18,67, um pontinho aqui. E do 20 pra cá,
0,67 aqui. Então, ó, fiz os 2 pontinhos que marcarão essa entrada. Tem uma última marcação que eu vou fazer, que é na metade aqui, que vai ser pro último detalhe que vai ser feito aqui atrás. Então, aqui mais 0,67. Que é aqui. Então, as 3 marcações são as divisões que a gente tinha. E eu estou fazendo isso para mostrar que daqui pra cá vai ter, era 1, eu vou desenhar com 0,67. Daqui pra cá era 1, eu vou desenhar também com 0,67. E daqui pra cá, que eram 2, ficou 2 vezes o 0,67. E o pontinho que eu marquei no meio vai ser para o detalhe aqui do fundo. Então, em vez de ficar traçando as linhas em todo o desenho, eu vou desenhar só o trechinho que eu preciso. Então, aqui, vamos na construção agora. Pronto, ó, com esse quadro fixo aqui na direita, eu arrasto outros quadros aqui pra cima pra fazer a marcação. Essa marcação aqui é pequenininha mesmo. Assim. E a segunda marcação aqui. Por fim, nesse pontinho central, eu tenho aqui a construção do detalhe lá no fundo. Desse jeito. Na vista superior, a gente só precisaria apagar algumas linhas para que ela ficasse concluída, né? Então, apagaria os cantinhos aqui. Fica difícil trabalhar com figuras pequenas, sem ampliar, porque a gente acaba apagando muito. Qualquer pedacinho que se apaga, o desenho quase some. Depois tem que reforçar tudo. E aqui na vista lateral, para completar essa lateral, falta fazer aqui a projeção dessas linhas verticais, acompanhando esse mesmo alinhamento, nesse mesmo ponto. Descer 2 verticais aqui, né, paralelas. Posso fazer assim.
Aproveitando esse alinhamento aqui. Traçando a primeira linha para baixo. E agora a segunda. Garantindo o mesmo alinhamento aqui de horizontal. Pronto. Apagando essas linhas aqui, para que a gente tenha essa profundidade bem marcada. Vou fazer assim. Apagar só aqui no meio. E apagar aqui em cima. O desenho já tá praticamente no fim. Vou apagar os excessos. Aqui ficou faltando fazer uma linha de vertical aqui, ó, nesse cantinho, porque essa linha desce, né? Então faltou fazer isso. Vamos fazer agora. Acompanhando aqui o alinhamento horizontal. A gente pega aqui no canto e desce a linha. E daqui pra frente é só desenho de detalhe. Como eu tenho essa linha aqui inclinada, junto com essa, preciso fazer o transporte aqui pra baixo da mesma linha, né? Então, pra fazer esse transporte aqui, posicionar o esquadro fixo aqui. Essa aqui já tá feita. Vou fazer essa. Agora o alinhamento está correto. Só descer até aqui e traçar. E no superior, então a vista lateral esquerda tá finalizada. A vista superior
precisa apagar esse cantinho. Então, vou só reforçar a superior aqui, trabalhar com esquadro menor para ocupar menos espaço. Só para reforçar essa vista. E aqui embaixo, aqui no fundo, só falta descer uma linha, que é essa, e juntar com a outra aqui, pra gente fechar o desenho. Mantenho o alinhamento aqui horizontal. Posiciono aqui corretamente. E desço a linha. E essa linha vai se encontrar com a outra aqui. Né? Não preciso descer completamente, elas vão se encontrar aqui pra fechar. Então, a linha inclinada que vai ter aqui, acompanha essa inclinação, por exemplo, ou essa, são as mesmas, né? Então, para fazer isso, eu vou posicionar o esquadro aqui. E agora correr com ele até essa posição. Prontinho. Vamos comparar aqui com as vistas. Ah, tá. Tem que apagar essa linha tracejada também. Apagar a linha tracejada porque essa linha era de uma aresta, né? Não visível, que está lá no meio, não tá aqui, nessa face. Vamos conferir. Vista superior. Na região que parece um Y. Essa outra está mais embaixo. Aqui na frente é a parte inclinada. Então, temos aqui, ó, a região que parece um Y. A parte rebaixada. Falta uma linha, né? Uma linha aqui. A parte rebaixada e a parte inclinada aqui na frente. Está ok. É só construir uma linha aqui, mas ela já tá ok. Vista frontal. Essa aqui. Já corresponde com essa vista que temos.
E a vista lateral esquerda, que é essa aqui. Enxergamos aqui a parte elevada reta e aqui a parte inclinada com um pouco de... como chama? Distorção, com um pouquinho de distorção, mas aqui é a parte inclinada. E aí enxergamos esses dois lados mais próximos, esse aqui mais ao fundo, por isso que tem essas linhas para dividir, e com uma aresta não visível, que é lá no fundo, essa linha tracejada que não aparece. Então, ó, as duas partes mais à frente, aquela linha que eu mostrei tracejada, que estava no fundo, que é essa aqui de aresta não visível, e a parte reta de elevação e a parte inclinada que aparece com uma distorção. Tá finalizado o desenho, eu só vou pausar aqui para poder fazer o contorno, né, para finalizar o desenho e já mostro como vai ficar. Desenho então finalizado. Temos aqui a nossa perspectiva cavaleira a 30 graus. E para comparar, eu coloquei aqui ao lado a perspectiva isométrica, né? De fazer a comparação da representação das duas. Perspectiva cavaleira e perspectiva isométrica do objeto. Certo, gente? Obrigado por ter assistido até aqui. Até logo!